No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as bases que deram uma fundamentação total para uma nova forma de fazer psicologia que contrapunha ao estruturalismo do Titchener e à psicologia experimental do Wundt, que se aproximavam extremamente, mas que a gente viu que tem algumas diferenças. O funcionalismo ele vai se dar pelo William James, né? Ele vai ser construído pelo William James, vai ser uma teoria norte-americana puramente e ela vai ter implicações diretas na teoria da evolução do Darwin, na forma de fazer psicologia, no objeto de estudo, no objetivo da psicologia, na metodologia da psicologia. Então, era basicamente uma nova forma, uma proposta diferente que vai influenciar diretamente o behaviorismo e que vai ter essa influência muito forte do Darwin. Então, basicamente, nesse vídeo, a gente vai falar sobre Darwin e como as descobertas dele, como as estruturações teóricas dele vão contribuir para a psicologia. Bom, primeiro de tudo, eu quero te contar que o Darwin não tirou a teoria dele da cabeça dele. Essa teoria, ela tem sido pensada há muito tempo. Ele vai juntar esses conhecimentos, estruturar e trazer uma base ainda maior para esse conhecimento e que vai abalar totalmente a sociedade e por isso que vai ter uma implicância radical na psicologia. Não é simplesmente uma influência, mas é em todos os aspectos dessa noção científica. O Darwin, eu vou começar pelo Darwin, depois a gente fala um pouco dos antecedentes, né, dele, que constituíram a teoria dele, e aí a gente fala sobre como ela implica na psicologia. O Darwin, ele certa vez na Inglaterra, vai no zoológico e conhece um orangotango que vai se chamar Jane, que vai ter 2 anos e que vai exibir comportamentos humanos, comportamentos que nunca seriam entendidos por um animal, supostamente, até onde eles entendiam sobre a vida. Nessa época, isso começa a ser uma inovação, porque os humanos achavam que eram o topo do mundo e que os animais não tinham nenhuma capacidade de desenvolver comportamentos mais complexos. Só que essa Jane, a orangotango, ela tinha comportamentos muito específicos que surpreenderam o Darwin. Ela conseguia se alimentar com um prato e colher, ela vestia roupa, ela se sentava à mesa, ela conseguia fazer um comportamento de birra para conseguir do seu cuidador o objeto de desejo. E ele ficou realmente muito surpreendido e vai dizer a seguinte frase que eu achei muito interessante e queria falar. Deixe o homem ver o orangotango domesticado e sua inteligência e depois deixe que se vanglorie de sua superioridade orgulhosa. O homem, na sua arrogância, pensa que é o resultado de um grande trabalho digno de intervenção de uma divindade. Mais humilde e, creio verdadeiro, seria considerá-lo descendente dos animais. Então, o Darwin vai falar isso num contexto, obviamente, em que isso era uma grande inovação, algo extremamente revolucionário. E a teoria da evolução, nesse sentido, ela vai mudar o foco da psicologia, que aproxima os humanos dos animais. Então, a gente deixa de ser o topo do mundo e passa a ser mais uma espécie de animais que comporta-se e que se adapta ao meio. E aí a gente vai pensar no funcionalismo como uma psicologia que vai procurar entender o funcionamento da mente. Ele vai ter algumas perguntas. O que os processos mentais conseguem realizar? O que a mente faz e como ela faz? Ele vai entender que a função, e eu tô falando do William James, né, o funcionalista. Então ele vai entender que a mente é uma estrutura conglomerada que acumula funções e processos que levam consequências ao mundo prático e real. Então, aqui a gente já tem noção de que essa teoria tem uma tendência a ser utilitarista, que está totalmente alicerçada com a noção americana da época, de ter uma utilidade na sua teoria. E vai pensar, obviamente, sobre as questões diárias humanas e como que as pessoas funcionam, como se adaptam ao meio.
Eu vou estruturar um pouquinho aqui sobre como vai surgir de fato a teoria de Darwin, o que ela vai representar conforme a gente for falando. Eu quero localizar aqui temporalmente com relação ao estruturalismo que a teoria do Darwin vai ser feita 20 anos antes de existir o laboratório de Leipzig do Wundt. Então, a influência do funcionalismo começa mesmo antes, e a influência do evolucionismo não se dá simplesmente por Darwin. Darwin ele vai ali contextualizar, vai melhorar, vai ampliar e unir tudo que havia, mas o próprio avô do Darwin já vai ser um dos pioneiros a pensar sobre esses aspectos que ele vai falar posteriormente. O avô dele, que é o Erasmus Darwin, vai acreditar que existia um Deus e esse Deus ele fez a Terra em movimento. E posteriormente a isso ele não resolveu intervir mais. Ele fez a Terra e postulou que ela estaria em eterno movimento. E aí os animais que tinham que se adaptar, os seres da natureza que tinham que se adaptar para se manterem vivos nesse mundo que eles habitavam. Então aqui a gente já tem uma ideia de que a adaptação é uma necessidade para a sobrevivência. Em 1809, o Lamarck ele vai ter uma teoria que vai chamar a teoria comportamentalista da evolução, e ele vai falar que algumas mudanças de comportamento que se devem a um esforço para se adaptar a uma condição ambiental vão ser passadas sucessivamente de geração para geração. Tem aquele exemplo clássico das girafas que a gente sempre estuda no ensino médio, que é a girafa desenvolveu o pescoço tão grande por uma necessidade ambiental devido à competitividade de alcançar os frutos mais altos. E esse esforço dela de se adaptar a essa necessidade ambiental de sobrevivência aumentou cada vez mais o pescoço dela, e quanto aumentado esse pescoço, ele se passava essa característica para os descendentes da girafa, né? Então aqui a gente já tem uma outra noção, né? Não só de adaptação, mas de hereditariedade. Dessa mesma época, o geólogo Charles Linnell vai entender que a Terra passou por vários estágios de desenvolvimento até o atual, ou seja, foi exigido que tivesse muitas mudanças dos seres que existem hoje, e muito junto com tudo isso vai ter um livro em 1844, Vestígios da História Natural da Criação, que vai dar a apóstola mais polêmica, que é: os humanos são descendentes de primatas. Esse livro vai ser tão chocante que até o presidente dos Estados Unidos e a Rainha Vitória vão ler. Nessa mesma época, os pesquisadores começaram a investigar, né, com a noção de se a Terra passou por vários estágios de desenvolvimento, então a gente teve várias formas de espécies das que a gente conhece. Só que os pesquisadores descobriram que existiram espécies que hoje sequer a gente consegue ver, que existem. Então, assim, que são muito diferentes das que a gente conhece hoje. Em 1835, então foi que começou-se a ter essas exposições dos chimpanzés e dos orangotangos nos zoológicos na Inglaterra. Por quê? Desses animais que para os humanos se pareciam com os humanos e estavam distantes ali da Europa. E esses estudiosos, eles estão localizados na Europa. Então, começaram a perceber que esses animais são inteligentes, e isso era uma grande novidade, porque eles não conheciam, e começaram a domesticar esses animais e expor eles. E foi então que no início do vídeo a gente falou, né, sobre a Jane, a orangotango, que o Charles Darwin foi lá e conheceu ela, e posteriormente ele continuou vendo. E o zeitgeist da época, né, vai se dar por uma revolução industrial que já envolvia ali uma inovação tecnológica, uma busca por cientificismo, que a gente já conversou, né, sobre as referências filosóficas que construíram esse momento, e uma ideia de evolução social. E nessa evolução social a gente precisava abrir mão cada vez mais da noção de teoria proposta pela Bíblia, de uma arca de Noé, enfim.
Muito tempo antes mesmo, essa teoria já foi questionada pelo Américo Vespúcio, que foi um italiano navegador, que veio aqui na América do Sul, viu que existiam várias espécies de animais selvagens e ele falou a seguinte frase: tantas espécies não caberiam na Arca de Noé, bem debochado. Então ele já estava ali começando essa movimentação, isso em 1500. Então, esse Zeitgeist proporcionou cada vez mais com que a teoria da evolução fizesse parte de uma noção, de um espaço que chegasse às camadas populares. Então, as pessoas queriam estudar. E o Darwin vai juntar tudo isso, todos esses conhecimentos, nos seus livros, e ele vai lançar a teoria da seleção natural. Então, a seleção natural vai falar sobre sobrevive aqueles que estão mais aptos às condições ambientais e não sobreviverá aqueles que não se adaptarem. E essa teoria dele não vai surgir a partir do nada, ele vai se basear no economista Thomas Malthus, que vai ter aquela teoria malthusiana, que até hoje tem implicações econômicas e sociais, que a partir dela a gente tem até uma ideia de controle de natalidade, enfim. Essa teoria pensava o seguinte: a gente vai chegar numa era humana em que ainda não existia a industrialização, tá? Dos alimentos. Então, a produção era a agricultura, enfim, não tinha esse nível industrial. Vai chegar uma era em que a comida não vai ser suficiente, porque a comida está crescendo em produção aritmética, enquanto a humanidade, os humanos estão crescendo numa progressão geométrica. Então vai existir uma crise e vai sobreviver aqueles que são mais aptos. E aí o Charles Darwin viu isso e ele ficou assim impressionado e ele quis trazer essa teoria, porque ele conseguiu entender que fazia sentido para a adaptação dos animais, né? Eles se adaptavam para sobreviver e aqueles que não conseguiam se adaptar morriam e eram eliminados. E ele vai entender também uma coisa que vai ser muito importante, que é: sem as mudanças individuais não seria possível existir evolução. O que isso quer dizer? Se certos animais não tivessem características diferentes, se eles fossem simplesmente uma réplica dos seus descendentes, com certas condições ambientais, eles não conseguiriam sobreviver. Se a gente tem diferenças individuais, alguns vão sobreviver devido a essas diferenças e elas vão ser passadas hereditariamente e as novas gerações vão talvez desenvolver ainda mais aquilo, a depender da necessidade daquilo de adaptar-se ao meio, e vão poder sobreviver e perpetuar aquela espécie, que vai se mudar por uma necessidade de... A evolução, ela é uma necessidade, né, de sobrevivência das espécies. Vai ter outra obra também dele que vai ser muito importante, mais significativas especificamente para a psicologia, que vai ser a ascendência do homem. Essa obra ela vai falar sobre a semelhança entre os processos mentais humanos e animais. Ele também vai estudar sobre as expressões faciais e corporais dos humanos que se aproximam muito dos animais, porque elas têm uma função ali de sobrevivência. Elas vão ser manifestações inatas e incontroláveis. Além disso, ele vai também contribuir com a teoria do desenvolvimento na psicologia, porque ele vai investigar, ele vai produzir um diário descritivo a respeito do crescimento do filho dele. E nesse diário ele vai prever, né, uma evolução. Então ele vai, no fim das contas, afirmar que concomitantemente ao crescimento, à evolução, aliás, da espécie humana como um todo, existe o desenvolvimento da criança. E essa vai ser uma das primeiras teorias do desenvolvimento humano, que a gente sabe que está totalmente ligada à psicologia. E essa outra questão, né, das expressões e dos processos mentais vai ser muito importante para o aspecto da psicologia de dar um foco maior para o comportamento dos animais. E aí, nesse ponto, a gente vai ter uma grande diferença, né, entre o estruturalismo e o funcionalismo, do ponto de vista que o objeto de estudo ele vai ter um foco diferente. Os humanos funcionam de certa forma para se adaptar. Como que o humano funciona e como que ele vai se adaptar a esse ambiente. Então,
para estudar o humano, o foco também vai se dar no comportamento do animal, já que a gente se assemelha tanto, porque se a gente é descendente de primatas, se nós somos uma evolução deles, automaticamente é possível que a gente analise, estude eles, para que a gente possa compreender a respeito da gente mesmo. Então, a ênfase vai ser na função, né, e não na estrutura da consciência, como o estruturalismo propõe. O foco vai ser na mensuração e na descrição das diferenças individuais, porque, como eu disse, as diferenças individuais vão ser muito importantes para o evolucionismo, porque sem elas as espécies não se manteriam. Então, isso era uma coisa relevante na psicologia, porque ainda não se importava com as diferenças individuais da espécie humana, assim. A psicologia do Wundt e do Titchener, o estruturalismo, quer criar uma lei universal, quer criar uma lei geral, enquanto essa aqui está querendo compreender as diferenças, mensurar, descrever. A teoria vai ter uma implicação metodológica que o William James, o funcionalismo, e não só o funcionalismo, mas o behaviorismo posteriormente, vai compreender que não precisamos usar o método de estudo do introspeccionismo. Aqui, assim como o Darwin vai trazer a partir da teoria dele, arqueologia, a descrição dos animais, enfim, várias áreas de conhecimento vão se juntar para produzir a teoria dele. Então, basicamente, para estudar o humano, assim como ele estudou as espécies como um todo, né, a evolução como um todo dos animais, é preciso se utilizar de uma série de métodos que são ecléticos de diversas áreas para compreender esse humano. Automaticamente, os tipos de laboratório vão ser muito diferentes do tipo de laboratório de Leipzig. Não vão ter instrumentos de medição. Agora a gente vai ter um laboratório que está muito mais ligado ao comportamento animal. E aí você já deve imaginar o que vai vir posteriormente desse tipo de tradição psicológica, né? Então agora a intenção do funcionalismo é de criar um novo tipo de psicologia que estude o comportamento humano, que estude o comportamento dos animais, a partir desses estudos com animais. Estudos experimentais também, mas com animais. Então, basicamente, nesse vídeo a gente fala sobre o darwinismo e como ele influencia a psicologia, especialmente a psicologia funcionalista do William James. E agora a gente entende, né, como se dá essa base biologicista na psicologia, que vai ser extremamente diferente do estruturalismo e também do associacionismo. Mas enfim, esse é o vídeo de hoje. Ainda acho que a gente tem mais coisas para falar, né, futuramente, sobre essa teoria, mas é isso. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Peço que interajam comigo, como de costume eu falo. E, enfim, é isso.